Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Hoje nós vamos finalizar o primeiro artigo do mês de fevereiro de 1858. Como o artigo é bem extenso e trata de um tema capital na doutrina espírita, nós dividimos o seu conteúdo em dois encontros, para que nós possamos bem aproveitar a nossa reflexão sobre as diferentes ordens dos espíritos. Se você não assistiu à primeira parte desse estudo e a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você pode acessar a primeira parte desse estudo e outros estudos feitos por nós, sempre, como você bem sabe, sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. Na semana passada, nós vimos que Kardec classifica os espíritos em três categorias principais, categorias ou classes. A partir do grau de adiantamento deles, ele se baseia em qualidades adquiridas e imperfeições de que ainda terão que despojar-se para verificar o grau de adiantamento desses espíritos. Ele nos diz que essa classificação nada tem de absoluta, já que de um grau a outro a transição é insensível. E nos limites extremos, ele lembra os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou também nos diferentes períodos da vida do homem. Chama a nossa atenção para o fato de que os espíritos não ficam pertencendo eternamente a uma mesma classe. Eles podem mudar e mudam, não é? De classe, já que progridem, não é verdade? E lembrando ainda a você, uma observação nossa agora, de que essa classificação está detalhada para nós em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1º da parte segunda dos Espíritos, onde Kardec discorre sobre as diferentes ordens dos espíritos e sobre sua progressão. Muito bem, recordando ainda três grandes categorias: espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Os imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal. Nos bons espíritos, já a predominância do espírito para o bem, a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem, poderia ser também a predominância do bem, e nos espíritos puros, são aqueles que atingiram o grau supremo da perfeição, não sofrem mais nenhuma influência da matéria, têm superioridade intelectual e moral absoluta, e isso observado na relação desses espíritos com os espíritos das outras ordens. Ainda no nosso encontro da semana passada, nós vimos que Kardec classificou os espíritos em perfeitos, e agora eu vou dizer uma coisa que vai parecer confusão da minha parte, mas não é não. Kardec classificou os espíritos imperfeitos em 4 ou 5 grupos, de acordo com suas características. Por que que a gente diz 4 ou 5 grupos? Porque neste artigo ele nos apresenta 4 grupos de espíritos imperfeitos, 4 subgrupos, melhor dizendo. Mas em O Livro dos Espíritos, ele acrescenta um 5º grupo à classificação feita nesse artigo. Vamos entender. Então, ele subdivide no nosso artigo os espíritos imperfeitos em impuros, levianos, pseudo-sábios e neutros,
Conversamos sobre eles na semana passada. Em O Livro dos Espíritos, Kardec inclui nessa classe dos espíritos imperfeitos os espíritos batedores e perturbadores, que já são bem conhecidos nossos, já que foram comentados por nós no estudo passado, não é? Reafirmamos, então, com Kardec, que nada tem essas classificações de absolutas e que muitas vezes, e isso é importante, se você está com o lápis na mão, no início do artigo, olha, grifa lá. Muitas vezes os espíritos apresentam caracteres de várias categorias, manifestando-se em momentos distintos. E aí chegamos ao nosso tema de hoje, essa segunda parte desse artigo, quando Kardec vai falar sobre a segunda categoria ou segunda classe de espíritos bons, os bons espíritos. Olha, eles se caracterizam, nós vimos, pela predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Diz Kardec, uns têm ciência, outros sabedoria, outros bondade. E os mais adiantados aliam o saber, o conhecimento, às qualidades morais. Não estão ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos. É interessante observar que entre eles alguns se descobrem mesmo com algumas manias, de outro modo seriam espíritos perfeitos. É interessante essa ideia das manias, né? Eu penso que as manias, elas se concretizam, se manifestam como modos de proceder, não é? A minha impressão é essa. Há espíritos mais sérios, mais rígidos, há espíritos mais bondosos, mais suaves no seu falar. Eles têm também algumas ideias ainda, né, sobre formas de trabalhar e mesmo de ensinar muito próprias. Penso que é nesse sentido que Kardec diz que esses espíritos, bons espíritos, alguns ainda têm as suas manias. O importante é que eles compreendem Deus, diferente, né, dos espíritos imperfeitos. Vocês lembram que eles intuem Deus, mas não o compreendem bem. Aqui os bons espíritos compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. E o que é muito importante, lápis na mão, são felizes pelo bem que fazem e pelo mal que conseguem impedir. Diz Kardec, o amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das paixões mais que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Tormento dos espíritos imperfeitos, a inveja, os remorsos, as paixões mais. Mas, apesar disso, todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, a sua influência agora sobre os homens. Eles suscitam bons pensamentos nos homens e muitas vezes conseguem nos desviar da senda do mal, protegendo na vida aqueles que se mostram dignos de proteção. E sempre que podem, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrer. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes como semelhantes. Não os movem
o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Isso aqui é muito interessante, porque nós costumamos nos classificar e aquelas pessoas a quem admiramos, são espíritos bondosos, né? Espíritos benevolentes. Mas olha, para ser bondoso e benevolente, é preciso não se deixar levar por orgulho, nem egoísmo, nem ambição, e não experimentar rancor, ódio, inveja, ciúme em momento algum, e já fazer o bem pelo bem. Porque existe um bem interessado, não é? Que é o bem da troca, não é? Muitas vezes nós interpretamos mal a afirmativa de Jesus de que é dando que se recebe. Então a gente quer dar para receber. Então já é um bem utilitário, não é o bem pelo bem, para a gente refletir. Muito bem. Esses espíritos foram muitas vezes designados como bons gênios, espíritos protetores, e são também, às vezes, atribuídos a eles a condição de divindades benfazejas, o que é um engano, né? Uma superstição, uma ignorância de Kardec, porque longe estão de serem divindades. Muito bem. Bons espíritos, segunda categoria dos espíritos. Eles podem ser divididos em quatro grupos. Agora são quatro grupos: os espíritos benévolos, os espíritos de ciência, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Os benévolos, o próprio nome diz, qualidade dominante, a bondade. E a eles agrada prestar serviço aos homens, protegê-los. São limitados ainda os seus conhecimentos, mas são benévolos, bondosos, hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quinta classe, quinta ordem, espíritos benévolos. Na quarta ordem, espíritos de ciência. Diferentemente dos benévolos, esses espíritos se distinguem pela amplitude de seus conhecimentos, menos preocupados com as questões morais do que com as questões de natureza científica. Para essas, têm maior aptidão. Entretanto, diz Kardec, só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade e jamais são dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Muito bem. Espíritos benévolos, espíritos de ciência, terceira ordem, espíritos de sabedoria. Eles reúnem as qualidades dos benévolos e dos de ciência. As qualidades morais da ordem mais elevada os caracteriza, mas sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que já lhes faculta um juízo reto sobre os homens e as coisas. Isso é muito importante da gente observar, analisar, não é? Vocês vejam a difícil arte de ajuizar, julgar, não é? Essa capacidade de fazer um juízo reto é uma qualidade dos espíritos de sabedoria. Então, nós, espíritos imperfeitos, ainda propensos ao mal, nós deveríamos evitar de toda a sorte todo e qualquer julgamento, porque a probabilidade de engano da nossa parte é enorme, não é verdade? Não temos ainda esses conhecimentos, essa bagagem de conhecimentos
que vai nos garantir uma capacidade intelectual de compreensão das coisas, de percepção das situações, nos permitindo um reto julgar, não é? Então, na segunda classe, que agora são os espíritos superiores, eles reúnem as qualidades dos três anteriores: ciência, sabedoria e bondade. A linguagem que empregam é sempre uma linguagem, diz Kardec, que exala a benevolência. Uma linguagem invariavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro sempre dos limites do que é dado ao homem saber. Comunicam-se de bom grado esses espíritos com os que os procuram de boa fé e desejam a verdade, e cuja alma está já desprendida das ligações terrenas para compreendê-las. Então, eles buscam se comunicar, esses espíritos superiores, para nos trazer essas justas noções sobre as coisas do mundo imaterial ou incorpóreo com aqueles que os procuram de boa fé, boa vontade, boa fé, aqueles que procuram a verdade e que já têm a alma desprendida das ligações com as coisas da matéria para que possam melhor compreender a vida imaterial. Esses espíritos, em contrapartida, se afastam daqueles a quem só a curiosidade impele, ou àqueles que, pela influência da matéria, são desviados da prática do bem. Diz Kardec para nós ainda que quando, por exceção, esses espíritos encarnam na Terra, têm que encarnar na Terra, eles vêm para cumprir missão de progresso e nos oferecem, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Muito bem. Chegamos à primeira ordem, a ordem, a classe, melhor dizendo, porque são as três grandes classes dos espíritos puros, que aqui Kardec inclui nessa segunda ordem, nessa segunda classe, colocando-os como espíritos de primeira ordem. 3 classes, 10 ordens. Kardec muda de um lugar para outro com essa classificação, mas essa é a melhor maneira de classificarmos. 3 grandes classes, 10 ordens de espíritos. Na primeira classe e na primeira ordem, os espíritos puros que não sofrem mais nenhuma influência da matéria. Esses espíritos já percorreram todos os degraus da escala evolutiva e já se despojaram de todas as impurezas da matéria. Alcançaram uma soma de perfeição tal que já não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estão também mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Gozam de inalterável felicidade e não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material como nós, porque eles não precisam mais encarnar, não é verdade? Mas Kardec explica para nós que essa felicidade deles não se constitui ociosidade monótona. Eles não ficam naquela condição de perpétua contemplação. São mensageiros e ministros de Deus, executam as ordens de Deus para a manutenção da harmonia universal.
comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-os na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões: assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para esses espíritos puros uma ocupação gratíssima. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas seria, diz Kardec, extremamente presunçoso de nossa parte pretendermos estar em constante contato com esses espíritos, tendo-os constantemente às nossas ordens. Eles estão em um outro patamar de existência, não é? Mensageiros e ministros de Deus que são. Muito bem, passamos à escala espírita. Ainda Kardec, em seu artigo e também em O Livro dos Espíritos, ele coloca quase que uma observação, depois da escala espírita, dessa classificação, para falar para a gente sobre uma outra classificação: espíritos errantes e espíritos encarnados. Somos nós, nesse trânsito mundos materiais, erraticidade, né? Kardec diz para a gente que nós, esses espíritos, ora errantes, ora encarnados, por nossas qualidades íntimas, podemos pertencer a essas diferentes ordens de espírito. E vamos pertencer a essas diferentes ordens à medida que nós vamos nos depurando, não é? Ora, estamos encarnados, unidos a um corpo material em um mundo qualquer, não precisa ser necessariamente na Terra, ou estamos em outros períodos de vida errantes, na erraticidade, ou seja, despojados do corpo material, aguardando uma nova encarnação para continuarmos o nosso esforço evolutivo. Os espíritos errantes, então, não formam uma categoria especial, porque a erraticidade é um estado, não é? Isso é muito importante, né? E nós podemos encontrar na erraticidade, é um estado da alma fora da matéria, e nessa condição de espírito errante na erraticidade, nós podemos ter espíritos de todos os graus. Também esses espíritos que ainda têm que encarnar os benévolos, os bondosos, eles na erraticidade se encontram como nós nos encontramos também quando não estamos no corpo material. Todo espírito que não está encarnado é, por isso mesmo, um espírito errante, à exceção dos espíritos puros, que não têm mais que encarnar e estão no seu estado definitivo. A erraticidade, então, é, em verdade, o estado normal dos espíritos, e esse estado não se constitui para eles forçosamente em uma expiação. Não, eles podem ser, repetindo, felizes ou desventurados, conforme o seu grau de elevação e segundo o bem ou o mal que hajam praticado. Muito bom. Chegamos ao final do artigo, mas antes de terminar, eu queria propor a vocês uma reflexão rápida sobre a importância do estudo da escala espírita. Quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no início, naquele capítulo segundo, se não me engano, que trata sobre as muitas moradas na casa de meu pai, nós vimos que os espíritos que habitam a Terra
São espíritos que já viveram e já realizaram certo progresso, embora ainda sejamos portadores de numerosos vícios, não é? A que nos achamos propensos, que indicam em nós ainda uma grande imperfeição moral, ou seja, pertencemos à classe dos espíritos imperfeitos. Isso, muito bem. Onde a predominância da matéria sobre o espírito está presente, temos propensão para o mal. Mas nós vimos também que nada tem as classificações de absolutas. Lembram que nós grifamos com o lápis na mão? E que muitas vezes os espíritos apresentam caracteres de várias categorias, manifestando-se em momentos distintos. Nessa afirmativa, os espíritos apresentam caracteres de várias categorias que se manifestam em momentos distintos. Nesta afirmativa mora a nossa esperança, porque de quando em vez, movidos já pelo conhecimento que temos da vida espiritual, nós experimentamos impulsos de agir no bem e nos sentimos felizes depois pelo bem que conseguimos fazer. Essa felicidade, diz Kardec, precisa ser observada por nós, porque, segundo ele, é a análise das consequências que nos estimula a ser melhores, atendendo, então, a finalidade da doutrina espírita, a finalidade do estudo da doutrina espírita, que é a evolução espiritual do ser humano, evolução espiritual que sabemos exige de cada um de nós a reforma de si mesmo. Vale a pena experimentar? Pergunto para vocês. Eu acho que vale a pena experimentar. Mais do que isso, eu tenho certeza, pela observação das consequências, pela alegria que nós sentimos em nosso coração quando conseguimos agir de maneira correta. Muito bem, chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Na próxima semana, vamos dar continuidade à reflexão sobre os artigos do mês de fevereiro de 1858 da Revista Espírita, no nosso Conversando sobre a Revista Espírita. Agradecendo a você pela companhia em nosso estudo de hoje, pela visita a nosso canal. Eu desejo que você tenha um dia de paz. Que haja paz em sua casa, em sua família, que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua vida. E até a semana que vem, quando eu espero reencontrar você para mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Até lá, então.